Se você encontrou, vamos ler. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Semana passada começamos uma nova série, Ensinos de Jesus. Falamos sobre 9 coisas que Jesus nunca disse. Hoje vamos falar sobre como vencer a tentação. Todos nós já fomos tentados. Talvez você foi tentado na área do dinheiro, na área da honestidade, na área da integridade. Talvez você foi tentado no que diz respeito a sexo, talvez alguma outra área. O fato é que todos nós já fomos tentados. Quero mostrar um vídeo, é rápido, quero que você, por favor, preste atenção, de como a tentação nas nossas vidas, às vezes, é tão sutil. Todos nós, como eu disse, temos sido tentados em alguma área. Jesus também foi tentado. E o modo como ele lidou com a tentação não é apenas um modelo para nós, mas nos mostra que nós também podemos vencer a tentação. Eu acredito que o principal propósito de Mateus, neste relato, era afirmar que Jesus é o Filho de Deus sem pecado, o Messias prometido. Mas eu acredito que este texto da Escritura também tem uma aplicação prática para as nossas vidas. Jesus expôs Satanás e suas táticas, e ele derrotou Satanás. E por causa da vitória de Jesus, nós também podemos ter vitória sobre o tentador. A primeira tentação a que Jesus foi submetido por Satanás foi a tentação da paixão. Veja os versículos 3 e 4, se você tem a sua Bíblia aberta. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava com fome. Fazia 40 dias que ele estava no deserto sem comer absolutamente nada. Na verdade, ele estava mais do que com fome, ele estava esfomeado. As pedras do deserto da Judeia parecem-se com pequenos pães. Não tem nada de errado em você ter fome. A fome é o modo que Deus usa para nos levar a alimentar os nossos corpos e sustentar a nossa vida física. Satanás estava tentando Jesus a agir independentemente do Espírito Santo que o havia levado ao deserto. Ele estava procurando destruir a confiança do filho na vontade e no poder do pai de sustentá-lo. Satanás está sempre tentando levar as pessoas a duvidarem do amor e do poder de Deus. Assim, Satanás tentou Jesus para usar o seu poder para produzir comida instantânea. Isso é algo que nós estamos bastante acostumados hoje, né? Você chega em casa, põe a comida no micro-ondas e 1 minuto depois, plim, sua comida está pronta. Ou se você está com fome e não está com vontade de cozinhar, ou não sabe cozinhar, você para no restaurante fast food e minutos depois, lá está você com o seu prato
gostoso de comida nas mãos. E no caso de Jesus, Jesus tinha o poder de transformar as pedras em pães. Mais tarde ele demonstrou o poder dele ao transformar água em vinho. Multiplicou também alguns pães e peixinhos para o suficiente para alimentar multidões de milhares de pessoas. Ele tinha o poder. E por que não usá-lo? O desejo de comida era inocente, mas era forte. A necessidade era imperativa. E Jesus tinha o poder de providenciar o alívio para si mesmo. Então, qual foi a tentação? A tentação de Satanás a Jesus foi para que ele deixasse o lado espiritual da sua vida se tornar submisso ao lado físico. Em outras palavras, este é o cerne, este é o centro, este é o coração de toda tentação. Nós deixarmos que a nossa carne governe o nosso espírito. Esse é o centro de toda a tentação, deixar que a minha carne domine o meu espírito. O conflito é permanente. Eu cedo aos desejos da carne ou ao espírito? Paulo diz que esses dois lados do homem estão sempre em guerra, um com o outro. E ele descreve as obras da carne. Quando você dá lugar à carne, o que é que acontece? Quais são as coisas que a carne produz? Ele diz: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E Paulo vai mais além, ele diz que aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. E em contraste, Paulo apresenta o que é que acontece quando nós não cedemos à carne, mas permitimos que o Espírito Santo domine a nossa vida. Paulo chama isso fruto de Espírito. E ele declara que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A tentação era Jesus usar o espiritual para preencher as necessidades do físico. Essa tentação nós sofremos todo o tempo também. Pega os seus dons, pega os seus talentos e use-os para o seu próprio enriquecimento. Use os seus dons independentemente da vontade de Deus. A resposta de Jesus foi a palavra de Deus. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava citando as Escrituras, Jesus está citando a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nós vamos ver que Jesus ele apelou para a Escritura em todas as três tentações. Esta é a arma que Satanás teme mais do que qualquer coisa neste mundo. Efésios diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. E tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quais as aplicações que nós podemos tirar para as nossas vidas aqui? A principal aplicação é que nós também devemos aprender a palavra de Deus e usar a Escritura para resistir à tentação. O diabo odeia a Bíblia e ele a ataca. Ele sabe que ela é a palavra de Deus, ele sabe que ele não pode destruí-la, mas ele provoca desânimo em você, para que você não leia a Bíblia. Ele provoca desânimo em você para que você não estude a Bíblia. E ele procura de muitas outras formas evitar que as pessoas conheçam a Bíblia. Porque ao conhecer a Bíblia, as pessoas conhecerão a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, nós precisamos e devemos aprender e memorizar a palavra de Deus. Como disse o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que Jesus nos ensina aqui é que eu preciso mais do que pão. Eu preciso mais do que coisas físicas para me sustentarem. Eu preciso da palavra de Deus. A minha vida precisa ser ordenada e guiada pela palavra de Deus. A segunda tentação foi a tentação da presunção. Veja os versículos 5 a 7.
Diz a Mateus que o diabo então transportou a cidade santa, Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo pegou Jesus e levou ao ponto mais alto do templo, em Jerusalém. E dali ele continuou a tentar Jesus. Vendo que Jesus tinha usado a palavra de Deus, a Bíblia, para vencer a primeira tentação, o diabo agora usa a Bíblia para tentar Jesus. Ele diz mais ou menos assim para Jesus: olha, você diz que você confia na palavra de Deus para te sustentar. Então, mostre realmente que você confia na palavra de Deus. Faça algo sensacional, faça algo espetacular, para mostrar o quanto você confia na palavra de Deus. As pessoas vão ver você se atirar aqui de cima deste pináculo, desse ponto mais alto do templo, e vão ver que você vai chegar com vida lá embaixo, e elas vão reconhecer que você é o Messias, e vão te seguir. Vamos ver o quanto você confia em Deus. Já que você não quer fazer um milagre para você mesmo, de transformar as pedras em pães para se alimentar, então deixa Deus fazer um milagre para você. E uma vez que você parece conhecer a Bíblia, parece que você conhece as Escrituras, eu vou lhe dar uma passagem bíblica. E ele então cita o Salmo 91, versículos 11 e 12. Ele diz: olha, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha, ele está citando a Bíblia. Está escrito. Não é? Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ou seja, pode se atirar daqui, que nada vai acontecer com você. Porque Satanás está dizendo que, alegadamente, Deus está lhe dando uma promessa de segurança. Pode se atirar que nada vai acontecer. Entretanto, Satanás estava distorcendo as Escrituras. É isso que fazem muitas seitas. Já viu aquela seita que tem aqui nos Estados Unidos, que as pessoas pegam serpentes venenosas e em inglês fala handle, né? Elas pegam aquelas serpentes nas mãos, deixam enrolar no seu corpo. Porque eles leem a Bíblia e Jesus falou assim: olha, entre os sinais que acompanharão os que creem estão estes. Eles pegarão em serpentes e não lhes fará dano algum. Então eles pegam em serpentes venenosas, dizendo: Jesus falou que é para a gente fazer isso. Não, Jesus não disse para vocês. Jesus disse: se vocês pegarem alguma serpente e ela morder, não vai fazer mal algum. Se alguém lhes der alguma coisa mortífera para vocês tomarem, não lhes fará dano algum. Porém, você não tem que se expor a isso. É isso que Jesus está dizendo. Mas eles entendem desse grupo que não. Você tem que pegar e você tem que manusear as serpentes. E vários deles têm morrido. A verdade é esta. Satanás estava insistindo com Jesus que ele fosse presunçoso, não que ele confiasse em Deus. Além disso, ele estava tentando Cristo a provar a realidade do amor e do cuidado de Deus. Nós frequentemente somos tentados a exigir uma prova visível da presença e do cuidado de Deus por nós. Por exemplo, alguém pode dizer assim: Deus, se tu não me curares, eu não vou crer em ti. Ou então, se tu não me deres aquele emprego, eu não vou crer em ti. Ou ainda, se o Senhor não fizer aquela garota gostar de mim, eu não vou acreditar em ti. Satanás sabia o que ele estava fazendo. E você orar dessa maneira, você pedir as coisas de Deus, esperar que ele te atenda dessa maneira, isso não é fé. Isso é tentar a Deus. Eu só acredito se tu fizer o que eu quero. Isso é tentar a Deus. Satanás estava esperando que Jesus fosse saltar lá do alto do templo, e que Deus não iria honrar essa falta de confiança de Jesus, e que o Messias iria cair lá embaixo das rochas e iria morrer, porque era isso que ia acontecer. Isso iria acabar com o plano de Deus de salvação. Mas veja a resposta de Jesus. Você usou a Bíblia comigo? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Parece que se Jesus se atirasse lá, seria o mais alto ato de fé. Mas, na verdade, isso não é fé. Há dois problemas com tentar a Deus. Primeiro, se você precisa de um milagre para crer
daquilo que Deus já disse, então você, na verdade, não tem fé verdadeira. Você não tem a fé verdadeira. A verdadeira fé não tenta a Deus. Jesus cita Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus, como vocês tentaram em Massá. O que aconteceu? O povo de Israel, que quando eles estavam indo do Egito para a terra prometida, isso está em Êxodo, eles chegaram nesse lugar chamado Massá, e ali não havia água. E eles murmuraram contra Moisés e contra Deus, porque não havia água. Eles exigiram água e disseram, o Senhor está entre nós ou não? Se Ele está, então prove isso nos dando água. Deus já havia feito muitos milagres por eles. Mas agora eles estão tentando a Deus. Tentar a Deus é quando você insiste que Deus faça algo para provar a Ele mesmo para você. A verdadeira fé não exige sinais nem milagres. A verdadeira fé simplesmente acredita na palavra de Deus. Deus disse, eu creio, ponto final. Deus falou, eu acredito, ponto final. Agora, a segunda coisa que estava errada com a tentação de Satanás é o fato de que ela era contrária ao seguinte princípio. A fé é baseada na palavra de Deus. Se Deus, preste atenção, se Deus tivesse mandado Jesus saltar lá de cima do pináculo do templo, e Jesus tivesse saltado, isso estaria certo. Mas como Deus não mandou, se Jesus tivesse pulado de lá, isso não seria fé, seria vontade própria. Eu quero fazer para mostrar do que eu sou capaz e do que meu Deus é capaz. Suponha que você dirige aqui pela Venice Boulevard a 90 milhas por hora, passando todos os faróis vermelhos, o xerife não te pegue, né? E você diz assim, eu posso dirigir, vou passar todos os faróis vermelhos, porque eu tenho fé que Deus vai me proteger. Aí você bate o carro, mata você mesmo e ainda mata outros. Alguém pode dizer que você morreu em fé, mas eu vou dizer que você, na verdade, estava tentando a Deus. Esta fé não é verdadeira, porque ela é contrária à palavra de Deus, que diz que nós devemos obedecer às leis do governo. Aquele engenheiro que colocou a placa ali na Vênus, dizendo que você não pode passar de 40 milhas ou 45 milhas, sabia muito bem o que ele estava fazendo. E a placa está lá para você obedecer. Então, não faça coisas tolas e exija depois que Deus livre você do resultado das ações tolas. Algumas vezes, na misericórdia e da graça de Deus, Ele vai lhe dar o livramento. Mas você não pode esperar e nem exigir isso. Afinal de contas, a Bíblia diz, você colhe o que você planta. Você colhe o que você planta. A confiança perfeita é submissa à vontade de Deus. Nós podemos reivindicar, podemos clamar a proteção de Deus somente se estivermos no centro da vontade de Deus. Vamos ver algumas lições práticas que nós podemos extrair disso. Você deve confiar em Deus em todas as situações. Mas você não deve se colocar deliberadamente numa situação em que você esteja tentando a Deus. Você não pode tentar a Deus deliberadamente. Se você, sem querer, se colocar no lugar ou numa situação de risco ou de perigo, o Senhor vai te guardar e vai te livrar. Mas você não deve se colocar no lugar do risco e do perigo voluntariamente, apenas para provar que você confia em Deus. Existe uma história engraçada que às vezes eu conto para o pessoal aqui da igreja, né? Alguns de vocês já conhecem. Tinha um rapaz que era de uma escola de samba, a vida dele era dominada pelo samba. E ele se converteu. E ele resolveu que ele tinha que ir lá na escola de samba evangelizar, mas ele sabia que ele tinha um problema. Quando ele ia lá, ele ficava fraco, o samba era a fraqueza da vida dele, ele não conseguia permanecer nos caminhos do Senhor, mas ele resolveu que ele ia lá. E ele foi lá, pegou uns folhetos e falou, eu vou lá evangelizar. E quando ele chega lá, ele começa a distribuir os folhetos. E o samba começa a tocar. E a pouco a bateria vai esquentando. E ele, de repente, já começa a querer dar uns passinhos lá, e ele, me segura, Jesus.
Aí ele continua distribuindo folhetos. E o samba esquentando. Ele me segura, Jesus. E a bateria esquentando mais, ele me segura, Jesus. Daqui a pouco já está. Mas segura, me segura, me segura, me segura. Não se coloque na posição. Não se coloque no lugar do perigo. Se você sabe que tal lugar é perigoso, se você sabe que tal situação vai induzir você ao pecado, e você se coloca ali voluntariamente, isso é tentar o Senhor, seu Deus. E Jesus disse, não tentarás o Senhor, teu Deus. Não se coloque em situações em que você se verá com a possibilidade de terríveis consequências na sua vida, porque nessa situação Deus muito provavelmente não o livrará, porque você se colocou ali voluntariamente. Não tentarás o Senhor teu Deus. E às vezes o diabo vai usar as escrituras como ele usou com Jesus, só que fora de contexto, fora do lugar. Ele citou o Salmo 91, versículos 11 e 12, ele dará ordens aos seus anjos para que te guardem todos os seus caminhos. Mas é para você andar nos caminhos do Senhor. Ele não citou, por exemplo, o verso 1 que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque se eu estou no esconderijo do Altíssimo, se eu estou na presença do Onipotente, eu não vou me expor ao pecado. Eu não vou me expor a situações de perigo e depois exigir que Deus me dê o livramento. Mas o diabo não para por aí, ele vem com a terceira tentação. A primeira tentação foi a tentação da paixão, fazer o desejo da sua carne. A segunda tentação foi a tentação da presunção. Mas ele veio com a terceira tentação, e a terceira tentação foi a tentação do poder. Veja os versículos 8 a 11. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Isso aqui deve ter sido uma visão, porque não existe um monte tão alto de onde você possa ver todos os reinos deste mundo. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Jesus sabia que Ele tinha sido enviado a este mundo para redimir o mundo do controle de Satanás e trazer de novo o reino de Deus. Jesus sabia que para este fim Ele seria rejeitado, seria espancado e crucificado. Ele ia receber os pecados de todos os homens e mulheres sobre si mesmo e morrer por todos, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Esta tentação é para pegar um atalho para realizar o propósito de Deus fora da vontade de Deus. Satanás está dizendo a Jesus que a cruz não é necessária para realizar a vontade de Deus de redimir o mundo. Ele pode dar a Jesus todo o poder que Jesus supostamente terá sobre todas as nações sem a cruz. Todo mundo gosta de ter poder. É bom poder controlar as pessoas, né? É bom poder controlar as situações. É bom poder fazer com que as coisas saiam do nosso jeito. Todo mundo gosta de ter poder. Satanás estava oferecendo a Jesus posição e prestígio. Mais uma vez, vamos considerar. Satanás começa esta tentação mostrando a Jesus todos os reinos do mundo. Isso precisaria ser um milagre, né? Satânico. Porque mesmo da montanha mais alta, você não consegue ver todos os reinos do mundo. Além disso, lá em Lucas diz que foi no momento, no instante. Não deve ter sido uma visão assim, mirabolante na cabeça de Jesus. E ele está dizendo para Jesus, tudo isso pode ser seu. Todos os reinos, toda a glória, todo o poder deste mundo pode ser seu. Satanás, ele diz que ele tem o controle sobre todos os reinos do mundo. Verdade ou mentira? É parcialmente verdade. Mas também é uma grande mentira. Existe uma indicação de que ele tem um controle temporário agora. A Bíblia diz que ele é o Deus deste mundo. E de acordo com o livro de Apocalipse, parece que ele tem uma espécie de um título de propriedade deste mundo. Mas ele jamais poderia dar o controle permanente a quem quer que seja, porque o controle é do Senhor nosso Deus. Amém? Lembre-se que tudo que o diabo pode oferecer a você é temporário. Preste atenção, tudo que o diabo pode oferecer a você é temporário.
ele nunca vai te trazer satisfação duradoura. Satanás apelou para a gratificação instantânea, o que a gente tanto quer, não é? A gente não quer esperar para ter o prazer depois, a gente quer ter o prazer agora, aqui e agora. Ele apelou para isso. Satanás sabia que, de acordo com as escrituras do Velho Testamento, mais especificamente o Salmo 2, versículo 8, ao filho foi prometido o reino. Está lá, pede-me e eu te darei as nações por herança. Ele sabia que Jesus ia receber o reino. Mas ele ofereceu a Jesus um atalho para o reino. Para Jesus, aquele reino seria recebido depois de 3 anos e meio de ministério. E após sofrer e morrer numa cruz. Satanás tenta Jesus aceitar o reino agora. Tudo que Jesus tem que fazer é se prostrar e adorar a Satanás uma única vez. O tempo verbal no grego, tempo aorista, dá a entender, basta você dar uma dobradinha do seu joelho diante de mim, basta uma vez. Então Jesus poderia desfrutar toda a glória e todo o poder agora, e sem ter de passar por qualquer sofrimento. Satanás eficazmente usa esse tipo de tentação hoje. Satanás está sempre oferecendo gratificação instantânea. A Bíblia admite que existe prazer temporário no pecado. Mas preste atenção, prazer temporário. Muita gente como Esaú, que trocou o direito da sua primogenitura pelo prazer temporário, por causa de um prato de lentilhas, está fazendo o mesmo hoje. Aceitando a oferta de Satanás do prazer, da gratificação instantânea. Mas lembre-se, ele é apenas temporário. Depois virão as consequências. Os jovens, especialmente, parecem vulneráveis a essa tentação. Não é? Por exemplo, Satanás diz, por que esperar até o casamento, para experimentar o prazer da intimidade sexual? Vou dar isso agora mesmo a você. E muitos jovens caem nessas tentações de Satanás. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Jesus manteve lealdade a Deus. Ele sofreu a cruz, passou por tremendo sofrimento, porque ele sabia que além da cruz estava uma coroa de glória esperando. A palavra de Deus diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Satanás sempre teve um problema de querer tomar o lugar de Deus. Ele quer que as pessoas o adorem e o honrem. Esta é uma tentativa desesperada de receber esta honra. Mas Jesus simplesmente responde, Deus proíbe isso. E Jesus novamente cita as Escrituras para provar que Deus proíbe que nós adoremos qualquer um que não seja Ele. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, dá um dos 10 mandamentos que diz, não terás outros deuses além de mim. Há um só Deus, e somente a Ele devemos adorar. Algumas lições nós podemos tirar. Jesus colocou Deus e a obediência a Deus acima de todas as coisas. A sua vida será muito menos complicada, preste atenção. A sua vida será muito menos complicada se você somente confiar em Deus o suficiente para dizer que o jeito dele é melhor. E viver em obediência a Ele. A batalha chega ao fim. Jesus foi vitorioso sobre as mais terríveis, as mais poderosas tentações que Satanás pudesse lançar sobre ele. E porque Jesus resistiu a todas as tentações, ele agora pode dar uma ordem a Satanás, e ele diz, vai-te, Satanás. Fora daqui, Satanás. E o versículo 11 mostra o resultado da supremacia de Jesus sobre o diabo. Mateus diz, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É a boa notícia que eu tenho para você, que 1 João 4,4 diz que nós também podemos ter essa supremacia. Filhinhos, diz a palavra de Deus, vocês são de Deus,
e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Tiago 4,7, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se você é cristão, Satanás não tem nenhuma autoridade sobre você. Você não pode dizer, o diabo me fez fazer isso. Não, ele não tem poder de fazer você fazer nada. Se você é cristão, preste atenção. Ele não tem nenhuma autoridade sobre você. 1 Coríntios 10,3 diz assim, eu não veio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Ou seja, comum a todos os homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Deus lhes dará um escape para que vocês a possam suportar. Então não existe nunca uma necessidade para o crente pecar. Quando você é tentado, lembre-se disso. Quando você for tentado, lembre-se, Deus já me deu autoridade para vencer a tentação. E note que depois desse conflito que Jesus teve com o diabo, veio o refrigério. Os anjos chegaram e o serviram. Diga não à tentação. E o Senhor recompensará você com alegria e paz, uma consciência tranquila, as suas necessidades preenchidas e, no fim, uma recompensa celestial. O caminho de Deus, o jeito de Deus é sempre melhor. Para concluir, a batalha terminou, Cristo ganhou a vitória. Agora, porque Jesus teve a vitória, ele tem o direito de conclamar outros a obedecer a Deus. Vamos dar a Ele a nossa obediência e lealdade como Senhor das nossas vidas. E o escritor do Evangelho, ele mostra a evidência de que Jesus é o Filho de Deus. E como o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha, ele vai oferecer a si mesmo o sacrifício pelos nossos pecados. Se você ainda não creu em Jesus Cristo como seu Salvador, por que não faz isso hoje? Não deixe que o diabo continue tendo vitória na sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e confie em Cristo. E você que é cristão? O diabo atacou Jesus da mesma maneira que ele vai atacar você. Fisicamente, depois mentalmente e finalmente espiritualmente. O diabo usa os desejos da carne, a cobiça da carne. Ele usa o desejo dos olhos, aquilo que os olhos cobiçam. E ele usa a soberba da vida, a atração do mundo, o desejo da carne e as mentiras do diabo nos tentam. E contra as tentações do mundo, a arma é a fé. A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creia na palavra de Deus, firme-se na palavra de Deus. Creia no poder de Jesus para lhe dar vitória. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. E porque ele venceu, ele também pode nos ajudar em tempo oportuno. Quanto mais você amar a Jesus, menos as tentações do mundo apelarão a você. Quando o gavião é atacado por corvos, ele não contra-ataca. Sabe o que ele faz? Ele voa cada vez mais alto, em círculos, cada vez mais amplos, de modo que os corvos não podem alcançá-lo. Eles não podem chegar à altura dele. Assim é quando mais você ama Jesus, menos atração e mais você se distancia das tentações do mundo. Agora, se a tentação é da carne, contra a carne, a arma é fugir. 2 Timóteo 2,22 diz, fujam das paixões ou dos desejos da juventude. Não se coloque na situação de perigo. Não se coloque na situação em que você estará mais tendencioso a ceder e, consequentemente, pecar e depois arcar com as consequências do pecado. O pecado pode trazer prazer, lembre-se, mas o prazer é temporário. Depois você arcará com as consequências. E contra o diabo, a arma é lutar. E lutar não com armas materiais, mas lutar com
a palavra de Deus. Portanto, leve com você sempre a sua espada. Leve com você sempre a palavra de Deus. Não apenas quando você vem à igreja, mas leve-a no seu coração. Encha a sua vida, encha o seu coração, a sua mente da palavra de Deus e você terá vitória sobre a tentação. Amém? Incline sua cabeça, feche seus olhos. Você ouviu esta mensagem desta noite, quem sabe você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o diabo está fazendo, quem sabe de você, gato e sapato. Você não quer pecar, você não quer fazer coisa errada, mas você vive fazendo, porque você não tem poder para vencê-lo. Você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo, confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Se você já fez isso, amém. Mas se você não fez, quero lhe dar a oportunidade agora. Onde você está sentado, levante a sua mão e diga: eu quero receber a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador.